O mistério da identidade das duas testemunhas do Apocalipse é um dos mistérios do livro do Apocalipse. Nesse vídeo, em particular, eu quero falar a respeito da identidade. Afinal de contas, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Existem muitas visões e interpretações sobre de quem realmente se trata estas duas personas nos textos sagrados no livro do Apocalipse. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal, que eu estarei trazendo aqui algumas interpretações que existem a respeito da identidade dessas duas figuras mais do que misteriosas. Um abraço e assistam o vídeo até o final. O grande mistério e a curiosidade sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse é um tema que é bastante discutido entre os cristãos em suas várias interpretações teológicas. Essas duas testemunhas são mencionadas num capítulo do Apocalipse que descreve um contexto de perseguição contra o povo de Deus, mais precisamente no livro de Apocalipse, capítulo 11. Em ritmo e harmonia com o restante do livro do Apocalipse, esse capítulo, que é o capítulo 11, traz muitas informações e é também muito caracterizado pelo seu incrível uso de linguagem simbólica. Apesar dos detalhes, a identidade das duas testemunhas não são reveladas diretamente no próprio capítulo. Mas o que os textos bíblicos falam a respeito das duas testemunhas? O autor do livro do Apocalipse, que é segundo a tradição João, informa que as duas testemunhas recebem um certo poder divino para profetizar por 1260 dias, vestidos ali de saco. Em Apocalipse 11, verso 3, vai dizer isso. Em seguida, as duas testemunhas são identificadas com duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Também é dito que se alguém fizer mal às duas testemunhas, sairá fogo da boca das duas testemunhas, e esse fogo matará, devorará os seus inimigos, pois quem quiser fazer mal a eles, deverá ser morto. Nós entendemos que eles terão a permissão divina para matar. Obviamente, matar aqueles que tentarem matar eles. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 4 e verso 5. Além disso, também é dito que as duas testemunhas recebem poder para também fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Elas também têm o poder, no caso, de converter as águas em sangue e para ferir a terra com diversas pragas antigas. Isso está descrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 6, o que dá a entender em muitas interpretações que se trata de dois profetas do Antigo Testamento, que os próprios feitos deles já demonstram quem são eles. Mas quando acabar o seu testemunho, no caso o testemunho das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo fará guerra contra as duas testemunhas. Essa besta vencerá as testemunhas e as matará. Então os corpos das duas testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado. Apocalipse, capítulo 11, verso 7 e verso 8. Basicamente já nos é dito qual cidade se trata, qual cidade Cristo morreu. No caso, é a cidade de Jerusalém. Os corpos das duas testemunhas serão vistos por homens de todas as partes da terra por um período de 3 dias e meio. Também não será permitido que seus corpos sejam sepultados. Então as pessoas celebrarão a morte das duas testemunhas. Eles se presentearão uns aos outros, porque a profecia das duas testemunhas tinha atormentado os habitantes da terra. Isso está descrito em Apocalipse 11, verso 9 e verso 10. Mas depois de 3 dias e meio, Deus concederá espírito de vida novamente às duas testemunhas. Elas se levantarão e os homens ficarão aterrorizados na terra. Então,
a terra ouvirá uma grande voz do céu chamando as duas testemunhas, e assim elas subirão ao céu em uma nuvem na presença de todos os seus inimigos. Isso está descrito em Apocalipse capítulo 11, verso 12. Mas agora vamos às diferentes interpretações teológicas que a maioria dos estudiosos tem a respeito de quem são, qual seria a identidade dessas duas testemunhas, quem seriam eles, afinal de contas. Existem realmente diversas interpretações que vão nos tentar explicar quem são de fato as duas testemunhas do Apocalipse. Muitas dessas interpretações ou visões que surgiram ao longo da história do cristianismo foram defendidas por diferentes cristãos sinceramente comprometidos com os textos sagrados e principalmente com Deus. Vamos começar primeiramente com a interpretação que vai dizer o seguinte: as duas testemunhas do Apocalipse são o profeta Enoque, o primeiro profeta da Bíblia do Antigo Testamento, e também o profeta Elias. Dentre essas interpretações ou visões sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, com certeza esta seja uma das mais antigas, por assim dizer, e populares até os dias de hoje entre a maioria dos crentes. O principal ponto de defesa que nós temos aqui nessa interpretação, que as duas testemunhas seriam, no caso, identificadas como sendo a persona de Elias e a persona de Enoque, vai nos dizer a respeito ao fato de que estes dois homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. Então, quem defende, no caso, que eles serão as duas testemunhas, eles vão afirmar que estes dois homens foram guardados para essa missão final. Será no ministério das suas testemunhas do Apocalipse que eles finalmente vão experimentar a morte pela primeira vez. Eu não posso deixar de colocar também aqui a visão secundária, que é um pouco similar, mas difere-se grandemente ao mesmo tempo da primeira interpretação. A segunda interpretação, que é a interpretação inclusive que eu acredito, mas irei colocar todas as outras interpretações aqui, é a seguinte: as duas testemunhas do Apocalipse são Moisés e Elias. Essa interpretação é bem parecida, como eu já disse para vocês, com a anterior, porém ela tem uma diferença muito grande, que ao invés de Enoque, a outra testemunha, no caso, será Moisés. Sim, Moisés. A principal defesa que nós temos para esta linha de interpretação fica por conta de que, no caso, as duas testemunhas possuem características de que lembram bastante os dias desses homens, desses profetas na terra, tanto Moisés quanto Elias. As duas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas e converter as águas em sangue. Quem fez isso nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento? Foi Deus através de Moisés. Sim, Moisés. Como no ministério de Moisés. Elas também terão poder para fechar o céu, para que não chova, assim como foi com Elias. Ou seja, está falando basicamente de Elias aqui. Um fato muito importante que vai corroborar para essa interpretação ser a verdadeira, e inclusive a qual eu defendo, é o fato de que Elias e Moisés foram os personagens presentes na transfiguração de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 3. Mas ainda falando a respeito do profeta Elias, tanto essa interpretação quanto a anterior geralmente utiliza de que a profecia de Malaquias para defender, no caso, aí a volta, o retorno do profeta Elias. Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6 vai dizer que Elias iria retornar, o próprio Elias. A partir de agora eu estarei colocando mais interpretações, apesar de eu não concordar com elas, eu mesmo assim, por respeitar a opinião de meus irmãos, estarei colocando todas elas aqui. As duas testemunhas, no caso, nessa próxima interpretação, seriam cristãos desconhecidos. Essa interpretação ela diz que as duas testemunhas do Apocalipse não serão personagens bíblicos conhecidos. Na verdade, os dois profetas serão cristãos, ainda anônimos, que serão levantados por Deus no período final durante a grande tribulação.
Então esses dois cristãos exercerão um ministério muito importante e especial. Eles atuarão no espírito e no poder de Elias e Moisés, mas não serão eles próprios. Isto seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista lá em Lucas, capítulo 1, verso 15 ao 17. Sobre outras interpretações sobre quem seriam as testemunhas do Apocalipse, existem outras importantes interpretações que se destacam dentro da teologia reformada sobre quem são essas testemunhas do Apocalipse. Em comum, essas duas interpretações se apegam ao estilo literário do livro do Apocalipse, considerando especialmente o amplo uso de simbolismos. A primeira delas defende que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Em outras palavras, as duas testemunhas são referidas simbólicas utilizando pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras reveladas no Antigo e no Novo Testamento. A segunda, e mais amplamente aceita dentre a teologia dos reformados, diz que as duas testemunhas são um símbolo da verdadeira Igreja de Cristo. Então, as duas testemunhas representam no texto do Apocalipse toda a igreja, que no caso vai militar aí ao longo dos tempos. A minha opinião sincera a respeito de quem são as duas testemunhas do Apocalipse, a minha interpretação, a minha visão como teólogo é de que essas duas testemunhas do Apocalipse são claramente Moisés e Elias, até porque os próprios textos vão declarar aí a respeito de seus milagres, a respeito ali de seus prodígios, as pragas do Egito, faz referência às pragas do Egito, que no caso Moisés realizará novamente. Ali fala a respeito das águas se tornarem em sangue, aquilo ali é muito claro, sobre o céu se fechar e não chover, quem fez isso foi Elias. Então eu acredito sinceramente que no caso as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo. Nos comentários escrevam em qual dessas interpretações vocês mais acreditam. Vocês concordam comigo ou discordam? Coloquem aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Um abraço, meus amigos e amigas.